O tal que pode ser contado, não é o tal eterno. Tente agarrá-lo e encontrará apenas o vazio. O tal é como a água, sem forma e maleável, mas esculpe a rocha e nutre todas as coisas. É o silêncio entre os sons, o vazio que contém o universo. Imagine um vasto rio fluindo. Seu poder vem de sua capacidade de se adaptar, fluir em torno dos obstáculos e encontrar seu próprio caminho. O tal é como esse rio, uma força da natureza que não pode ser controlada, apenas compreendida e alinhada. O tal é frequentemente descrito como vazio, não como um vácuo, mas como um potencial ilimitado. Assim como um pote de barro é formado a partir do vazio, o tal é a fonte da qual todas as coisas surgem. Conhecer o tal é abrir mão das definições e abraçar o mistério da existência. É ver a interconexão de todas as coisas e encontrar paz no fluxo constante da mudança. Wu Wei, frequentemente traduzido como não ação ou ação sem esforço, é um conceito central no taoísmo. Não se trata de não fazer nada, mas de agir em harmonia com a ordem natural. Trata-se de nos alinharmos com o Tao e permitir que as coisas se desenrolem naturalmente. Imagine um jardineiro cuidando de suas plantas. Ele não força as plantas a crescer, mas fornece as condições certas: luz solar, água e solo fértil. Da mesma forma, Wu Wei é sobre entender a ordem natural e agir de uma maneira que a apoie. No nosso dia a dia, Wu Wei pode ser praticado de inúmeras maneiras. No nosso trabalho, pode significar deixar de lado o perfeccionismo e confiar no processo criativo. Nos nossos relacionamentos, pode significar ouvir com o coração aberto e responder com compaixão, em vez de reagir com o ego. Na natureza, vemos Wu Wei em todos os lugares. As árvores não se esforçam para crescer altas, elas simplesmente crescem. Os rios não lutam para chegar ao mar, eles simplesmente fluem. Observando a natureza, podemos aprender a nos alinhar com o Tao e viver com mais facilidade e harmonia. O conceito de Yin e Yang é fundamental para entender o Tao. Essas duas forças opostas não são vistas como conflitantes, mas como complementares, constantemente interagindo e dando origem a todos os fenômenos. Yin está associado à escuridão, passividade e feminilidade. Yang está associado à luz, atividade e masculinidade. Imagine uma moeda girando. Um lado é cara, o outro coroa. Ambos os lados são necessários para que a moeda exista e funcione. Da mesma forma, Yin e Yang são dois lados da mesma moeda, dois aspectos da mesma realidade. Na natureza vemos Yin e Yang em todos os lugares. O dia vira noite, o verão vira inverno e a vida dá lugar à morte. Esses ciclos não são vistos como bons ou ruins, mas como expressões naturais do Tao. Ao entender a interação de Yin e Yang, podemos aprender a encontrar equilíbrio em nossas vidas. Podemos abraçar tanto nosso lado luz, quanto nosso lado sombra, nossas energias masculinas e femininas. Podemos aprender a ver os desafios como oportunidades de crescimento e a apreciar a interconexão de todas as coisas. Seção 4. Retornando à fonte. A ciclicidade da vida e da morte. O Tao Te Ching nos diz: retornar à fonte é quietude. Esse retorno não é uma jornada física, mas espiritual, um reconhecimento de nossa interconexão com todas as coisas. Assim como os rios fluem para o mar, todas as coisas eventualmente retornam ao Tao. Imagine uma gota d'água evaporando do oceano, formando uma nuvem e caindo de volta à terra como chuva. A gota passou por muitas transformações, mas ainda é água, ainda parte do mesmo ciclo. A vida e a morte também fazem parte desse ciclo. Elas não são vistas como eventos separados, mas como dois lados da mesma moeda. A morte não é o fim, mas uma transformação, um retorno à fonte da qual toda a vida brota. Ao abraçar a ciclicidade da vida e da morte,
podemos deixar de lado nosso medo do desconhecido. Podemos encontrar paz no momento presente, sabendo que todas as coisas são impermanentes e que a mudança é a única constante. Seção 5. Simplicidade e humildade, o caminho de menos resistência. O Tao Te Ching nos ensina: para alcançar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para alcançar sabedoria, remova coisas todos os dias. Essa é a essência da simplicidade. Desapegar do que é desnecessário e focar no que é essencial. Imagine um quarto bagunçado. É difícil encontrar qualquer coisa, e a própria bagunça pode ser opressora. Mas, à medida que você começa a limpar a bagunça, cria espaço para o que é realmente importante. A humildade também é essencial para seguir o Tao. Trata-se de reconhecer que não estamos separados do universo, mas somos parte dele. Trata-se de abrir mão do nosso ego e abraçar nossa interconexão com todas as coisas. Em um mundo que muitas vezes valoriza a complexidade e a autoimportância, o Tao oferece um caminho diferente, um caminho de simplicidade, humildade e harmonia. Ao abraçar esses valores, podemos viver com mais autenticidade e encontrar paz duradoura. Seção 6. A sabedoria do Tao Te Ching. Ensinamentos atemporais para a vida moderna. O Tao Te Ching, frequentemente atribuído ao sábio Lao Tse, é o texto fundamental do taoísmo. Seus versos oferecem insights profundos sobre a natureza da realidade e fornecem orientação prática para viver uma vida alinhada com o Tao. Um verso nos diz: a natureza não se apressa, mas tudo se realiza. Isso nos lembra que o verdadeiro progresso geralmente vem da paciência e de permitir que as coisas se desenrolem no seu próprio tempo. Outro verso afirma: ser profundamente amado por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém profundamente lhe dá coragem. Isso fala sobre o poder transformador do amor e da conexão. O Tao Te Ching é um livro ao qual podemos retornar várias vezes, cada vez revelando novas camadas de significado. Seus ensinamentos são atemporais e oferecem insights valiosos para navegar pelos desafios da vida moderna. Seção 7. Vivendo em harmonia. Aplicações práticas dos princípios taoístas. Os princípios do taoísmo não são apenas conceitos abstratos, mas podem ser aplicados às nossas vidas diárias de maneiras práticas. Ao incorporar esses princípios em nossas rotinas, podemos cultivar maior paz, equilíbrio e harmonia. A meditação é uma prática central no taoísmo, permitindo-nos aquietar a mente e conectar com a quietude interior. Tai Chi Chuan e Qi Gong são práticas de movimentos suaves, que cultivam o fluxo de energia e promovem o bem-estar físico e mental. Em nossos relacionamentos, podemos praticar compaixão, empatia e não julgamento. Podemos nos esforçar para estar presentes e ouvir com o coração aberto. No nosso trabalho, podemos encontrar significado e propósito ao alinhar nossas ações com nossos valores e contribuir para algo maior do que nós mesmos. O Tao é, em última análise, um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual. Ao abraçar seus ensinamentos, podemos cultivar maior consciência, compaixão e sabedoria, vivendo em maior harmonia conosco, uns com os outros e com o mundo natural.